Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos gravar aqui a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 30/4/2020, a primeira parte dessa aula. Nós estamos estudando o livro quarto de O Livro dos Espíritos, o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e estamos no item 1 desse capítulo, Felicidade e Infelicidade Relativas. Na semana passada, nós já tínhamos estudado a questão 920, que nos pergunta se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. Vimos que não, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. A questão 921, se concebe-se, no atual estágio, uma felicidade relativa, e aí os espíritos disseram que sim, claro, podemos gozar de uma felicidade relativa ao nosso adiantamento. E na questão 922, quando nós paramos nela, eu falei, olha, semana que vem nós voltaremos para conversar sobre isso. Por quê? Olha só a pergunta, que é praticamente a definição de felicidade para o Espiritismo. A pergunta diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, ou seja, o que nós precisamos de modo geral para sermos felizes. São três coisas, olha lá. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, como nosso tempo estava se esgotando e tem tanta coisa para falar desse item, vamos pensar se nós cumprimos esses três tópicos para então almejarmos a felicidade relativa ao adiantamento do planeta. A posse do necessário. Os espíritos não dizem que nós devemos ter menos do que o necessário para a sobrevivência e não dizem que nós devemos ter mais do que o necessário para a sobrevivência. Vamos pensar de um modo geral na sociedade que nós vivemos. Imagino que as pessoas que me assistem aí, na sua maioria, já viveram experiências do tipo que eu vou citar agora. Compraram alguma coisa que nunca usaram, ou tem no guarda-roupa uma coisa que não usa há muitos anos. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos mais do que o necessário. Isso me remete a uma história bastante conhecida, talvez vocês já tenham ouvido, de um repórter que vai visitar, entrevistar o Dalai Lama. Dalai Lama, líder político e espiritual que está exilado na Índia, desde que a China anexou a região que ele era o seu governante. Na verdade, ele era criança ainda, fugiu para a Índia, e aí ele agora já idoso tal, e o repórter foi lá entrevistar, imaginando, por ser uma pessoa famosa e que tem vários livros publicados, faz palestras, que teria uma mansão ali. E era uma casa muito simples, praticamente sem objeto nenhum. Eles se sentaram no chão ali para a entrevista. E a hora que terminou a entrevista, o repórter não se aguentou e perguntou. Falou, olha, estou reparando aqui que o senhor não tem quase nada, coisas importantes que a gente deve ter dentro de uma casa, o senhor não tem. E aí ele falou, olha, se você me permite, eu vou responder a sua indagação com algumas perguntas. Você mora em Nova York? Ele falou, sim. E sua esposa é importante para você? Sim, claro que é. Você tem filhos? Tenho 2. E eles são importantes para você? Lógico, claro que são. Você tem uma casa lá? Sim, temos. E é muito importante isso? Lógico. Um veículo? Tenho também. E é importante? Sim. E por que você não trouxe eles aqui? Porque eu estou aqui na Índia só de passagem. E ele falou assim, eu também estou só de passagem aqui, meu filho. Olha, a sabedoria dele. Por que ele não tinha vários objetos ali? Porque nós estamos no mundo material só de passagem. Então, olha a posse do necessário. Vamos citar algumas pessoas que vocês, eu, praticamente todos admiramos. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Jesus. Como que era a vida material dessas pessoas? Muito simples.
né? Realmente com o necessário, né? Não se ouve falar de nenhum excesso material. Então veja que aí as coisas começam a se complicar na construção da nossa felicidade. Carregamos pesos desnecessários. Vamos à segunda e terceira parte, porque isso era material, agora do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. Quando nós temos aquele dia de dedicação a uma causa, ou cuidamos de um doente na família, ou nos dedicamos à atividade espírita, filantrópica durante o dia todo, no final desse dia, né, quando vamos nos deitar, mesmo estando muito cansados, o corpo, às vezes a gente fala que está moído ali de ter trabalhado o dia todo, nós estamos com um sorriso no rosto. Por quê? Porque naquele dia nós temos a certeza que fizemos o melhor que podíamos, sem pensar em nenhuma recompensa. Então, naquele dia nós estamos com a consciência tranquila. Se todos os dias da nossa vida nós conseguíssemos estar com a consciência tranquila, né, sem pendências, sem ter ofendido ninguém, sem ter deixado passar uma oportunidade de fazer o bem, seguramente seríamos mais felizes. E por fim, a fé no futuro. Se nós somos espíritas e temos a certeza da reencarnação, e temos a certeza, portanto, de que tudo é passageiro, ora, né, temos fé que no futuro as coisas irão melhorar, porque a lei de progresso, né, nos prova isso. Por mais que nós estejamos vivendo momentos difíceis, não estou falando só do momento da pandemia, mas muitos podem questionar a violência no mundo atual e coisas, né, não tão boas. Mesmo assim, nós estamos melhor do que nas encarnações anteriores, tanto nós quanto a própria sociedade que nós vivemos. Então, tendo fé no futuro, a consciência tranquila, o quanto se pode para um espírito em provas e expiações, e a posse do necessário, nem menos nem mais, nós estaremos muito próximos da felicidade relativa a um planeta do nosso atual estágio. Muito bem, bastante tempo para explicar essa questão 922, porque ela realmente é importantíssima, né, na construção da nossa felicidade. A questão 923 nos diz o seguinte: aquilo que seria supérfluo para um se torna o necessário para outro e vice-versa, segundo a posição. Ou seja, olha, eu não preciso disso, mas aquela outra pessoa precisa e ela não precisa de alguma coisa que eu preciso. Então, o que é necessário? Né? A discussão da palavra necessário da questão acima. E realmente, isso é verdade. Não é? Não temos todos a mesma necessidade, de acordo com a situação que nós estamos, nós temos alguma necessidade. Mas de um modo geral, para a nossa sobrevivência, o necessário é muito básico e muito simples de enumerarmos. Nós precisamos de alimentação adequada, nós precisamos de um local adequado para residirmos, né? Nós precisamos do vestuário adequado e, né, o que mais? Se adoecermos, um remédio e boa convivência. São coisas simples, né? Porque não tem nada a ver com tecnologia. Lógico, no mundo moderno nós precisamos dela, senão não estaríamos aqui fazendo essa aula. Mas quando não tínhamos isso, não éramos menos felizes, não é? Então, precisamos entender que o necessário é o básico. O restante são necessidades adicionais de acordo com cada época, com cada situação, mas que não podem nos aprisionar. Nós podemos usar dessas ferramentas sem que elas nos dominem. Isso então é o final, né, dessa primeira parte do nosso estudo.